A graça e a paz, todos, tá? Hoje a palavra de Deus, eu busquei o link para a palavra de fortalecendo a minha fé, está em Hebreus 11, tá? E o que nós podemos buscar nela, nessa palavra, que fala sobre a fé, né? Está aqui uma definição de fé, segundo o apóstolo Paulo, né? Quem busca a Deus incansavelmente não vê, mas sabe por intermédio da fé que ele existe. Isso é mais do que a esperança, é pela fé, e pela fé transforma-se em convicção na prova das coisas que não se veem, que tudo aquilo que nós buscamos em Deus, nós não estamos vendo pelos nossos olhos naturais, mas sim pelos olhos espirituais, né? Que tudo que Deus quer sobre nós, Ele nos mostra espiritualmente, fala em nosso coração, em nosso espírito. A reflexão bíblica sobre a fé destaca que a fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos. Tá? É a confiança em Deus, é a crença que Ele cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A fé é um princípio de ação e poder que nos capacita a alcançar metas e a viver com esperança, a esperança no Senhor. Eu vou ler o versículo aqui, no Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Né? Deus, desde o princípio, ele formou o mundo pela sua palavra, pela fé que estava nele, que ele coloca dentro de nós. A nossa fé é sustentada nas experiências vividas pelos homens citados na Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia nos fornece descrição e não definição de como a fé é operada em nós. A fé é uma convicção em relação às coisas que não são vistas ao natural, mas espiritual. E a expectativa é uma recompensa no futuro. Quando buscamos o Senhor com fé, temos a certeza que estaremos recebendo o que buscamos em oração. Quando nós colocamos em oração aqui no grupo, tudo o que almejamos, tudo aquilo que queremos fazer, né? O Senhor ouve, o Senhor nos traz, o Senhor nos busca. E é uma operação, nós colocamos a nossa fé em ação para buscarmos ao Senhor. Tá? O Senhor está pronto para ouvir e nos abençoar. Basta que coloquemos a nossa fé em ação. Ele sabe o que está dentro de nós, do nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que nós queremos fazer, nós temos que fazer com fé e buscarmos com fé. A fé é o título de propriedade de fatos que não se veem. Temos a garantia das promessas de Deus. E as promessas de Deus em nossas vidas são infinitas. Elas são grandes, maiores do que aquilo que nós almejamos, nós pensamos, né? Porque Deus ele olha para nós e vê a criação dele, porque ele nos fez a imagem e semelhança, né? Por isso ele colocou em nós o fôlego de vida e nos deu a certeza de que nós podemos esperar nele com fé e esperança. Tá? Nós vamos conseguir todas as bênçãos que ele tem para nós. Basta que colocamos dentro de nós a vontade de buscar em Deus.
Lá em Hebreus, no 12, versículo 1, portanto também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Tá? Jesus, ele transformou todos os nossos pecados em alegria, todo o nosso peso, tristeza em alegria, em pureza sobre nós. E quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos, ele já levou sobre ele todas as nossas transgressões, né? E por isso a nossa fé tem que ser sempre aumentada em nós pelo seu perdão, pela tua bondade, pelo seu amor sobre nós. Tá? Aqui tem um exemplo de fé dos homens da Bíblia. Abel, mesmo depois de morto, Abel, me perdoe aí, que ele ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ele ainda fala em nós, pelas suas ações. Tá? Enoque, que foi trasladado para não ser morto, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus com fé, com esperança. Ele entregou a sua vida ao serviço do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Adão, ele foi chamado por Deus para fazer a arca, e ele teve a fé daqueles anos todos ele trabalhando, sendo zombado, Adão não, Noé, perdão, sendo zombado pelo povo. Ele tinha esperança que ele terminaria o serviço proposto para Deus, porque a fé dele estava em Deus, não nos homens. Os homens passavam e falavam: que isso você vai fazer? Aqui na terra não chove, não há chuva. Como vai haver chuva? Do capítulo 11 de Hebreus, que diz sobre a fé, que fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não se aparecem. Eu vou buscar aqui, onde eu estava lendo aqui, uma reflexão sobre a fé, a definição de fé segundo Paulo. Quem busca a Deus incansavelmente não vê, mas sabe que por intermédio da fé que ele existe. Isto é mais do que a esperança, é pela fé, e pela fé transforma-se em convicção na prova das coisas que não se veem. A reflexão bíblica sobre a fé destaca que a fé é a palavra, é a certeza do que esperamos, é a convicção do que não vemos. Em Hebreus 11:1, como eu li ali agora, é a confiança em Deus e a crença que ele cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A fé é um princípio de ação,
e poder que nos capacita a alcançar metas e viver em esperança. A fé, frequentemente definida em Hebreus como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé não é apenas uma crença intelectual, é mais uma confiança profunda e prática que nos leva a agir com base na promessa de Deus. A fé e a esperança estão intimamente relacionadas. A esperança é a expectativa de um futuro bom. E a fé é a confiança de que Deus nos ajudará a alcançar esse futuro. E a nossa fé está sustentada na experiência vivida pelos homens citados na Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fornece descrição e não definição de como a fé é operada em nós. A fé é uma convicção em relação às coisas que são vistas, que não são vistas, ao natural, mas espiritual. E a expectativa é uma recompensa no futuro. Quando nós buscamos o Senhor com fé em tudo aquilo que nós almejamos, em tudo aquilo que vem em nossos sonhos, né? Algo vem posteriormente para a nossa vida através do Senhor. E com certeza, Ele vai nos abençoar, vai nos trazer a graça dele sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, tá? E quando buscamos, com toda certeza, que estaremos recebendo o que buscamos em oração. Nós oramos e colocamos diante dele as nossas petições. O Senhor está pronto para nos ouvir e nos abençoar. Basta que coloquemos a nossa fé em ação, porque uma fé sem ação, ela se torna nula, né? E uma ação sem fé, ela se torna indevida também. Então, os dois têm que estar juntos, porque o Senhor, desde a fundação do mundo, ele colocou a formação da terra em ação, ele agiu e teve a fé de que tudo aquilo que ele estava fazendo iria se cumprir. E se cumpriu, como diz a Bíblia, em 7 dias. Tá? Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe que o título da fé, de propriedade, de fatos que não se veem. Temos a garantia de promessas de Deus. As suas promessas são infinitas, são grandiosas para nós. Tá? Lá no capítulo 4 de Hebreus, que fala pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dele também, mesmo depois de morto, ainda fala. O Abel oferecia a Deus o melhor que ele tinha, as primícias das suas ovelhas, do seu rebanho. O mais gordo animal. Ele não pegava qualquer um, igual Caim fazia o que sobrava, o que era o restolho para oferecer a Deus. Mas não, Abel oferecia o melhor. Pela fé, foi trasladado para Enoque, né? Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é o nosso galardão maior. Ele nos dá a certeza de que pela fé nós podemos seguir em frente, nós podemos obter tudo o que nós queremos, tudo aquilo que nós buscamos, porque a esperança que nós temos é grandiosa pela nossa vida, né? Que a fé é o relacionamento com Deus. A fé é essencial para um relacionamento mais íntimo. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos esse desafio.
o desafio de ter testado por meio de dificuldade. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando nós estamos passando por um momento, porque difícil da nossa vida, estamos lá no deserto. Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu todas as tentações do inimigo na vida dele. Nós buscamos em tudo. Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, pela fé, Deus pediu para ele para que ele fizesse uma arca, pois ia mandar chuva sobre a terra. Ali naquela época não chovia sobre a terra, pela face da terra. E todo mundo estava ali se regozijando, se alegrando em tudo, fazendo tudo o que queria fazer. E Noé estava ali construindo a sua arca, ele e a sua família. E o povo passava e zombava. E sofreu. Quantos anos ele ficou sofrendo, sendo zombado pelo aquele povo, que aquela terra não chovia. Mas Deus, quando ele terminou, Deus colocou todos os animais que queria, Noé e sua família, dentro da arca, e esperou uns dias e mandou chuva. Aí que o povo veio saber que realmente a chuva que ia vir sobre a terra, todos iriam ser destruídos. Pela fé, no capítulo 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O decreto do rei era que todas as crianças daquele reino, lá do faraó, fossem mortas, nascidas até uma certa idade, pois para que o povo de Israel, os hebreus, não se crescessem em quantidade mais da terra de faraó do Egito. Tá? E ele foi guardado 3 meses até ser levado à filha de faraó para ser criado como um dentre os faraó, para ser adestrado e cuidado. Ali ele aprendeu todas as coisas, sabia o que acontecia, como lutar, como buscar na força dele o que ele podia fazer. E ele foi testado quando ele saiu do Egito e fugido, né? Aí ele casou lá onde ele estava. Depois ele foi chamado por Deus na sarça ardente para que viesse salvar o seu povo. Ele, mesmo nas dúvidas dele, ele ainda teve a fé que realmente tudo aquilo poderia acontecer, porque ele esteve face a face com o Senhor ali. Outro, no capítulo 12 de Hebreus, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Cristo, ele foi para aquela cruz para nos salvar, para nos libertar. E ele sabia que pela fé ali, o que ele ia passar, nós seríamos salvos, nós seríamos libertos. Lá ele fala, portanto, o que Paulo fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que, tendasmente, que nos assedia. Corramos com perseverança e a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono do Senhor. Ele está sentado junto com o Senhor, está ali nos julgando, não nos condenando, certo? Ele está ali dizendo ao Pai sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos coisa boa, Ele está alegrando junto com o Pai. Ele está
fazendo com que nós continuemos a nossa carreira proposta. Lá em Jeremias 29:11, eu vou pegar uma carona de uma palavra que eu ouvi ontem. Vou pegar o chat. Jeremias 29:11-13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e buscamos a Ele em oração, em perseverança, nós buscamos o Senhor sobre a nossa vida, trazemos a Ele para perto de nós, para dentro da nossa casa, para junto da nossa família. Ele manda o anjo do Senhor para nos proteger, para nos trazer a bondade dele sobre nós e as bênçãos que virão sobre a nossa vida, porque o Senhor é fiel em todas as coisas. Ele vela pela sua palavra, como está lá em Jeremias 1. E a vara de amendoeira é como a palavra do Senhor. Ele vela por ela, vela pela sua bondade sobre nós. É tudo isso que eu queria falar sobre a fé hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja grandemente abençoando cada um aqui, que espero que essa palavra tenha fluído na nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora com vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por esse momento, por essa bondade do Senhor sobre a minha vida, pela graça derramada do Senhor sobre a minha casa, Senhor Deus, sobre os meus dias, ó Pai, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor Deus. Esse grupo, o Amanhecer com Jesus, Senhor Deus, que virá a crescer ainda mais em vontade de te buscar, de estar junto, ó Pai, com o Senhor, todos esses dias, esses 7 dias de cada mês, ó Pai, às 6 horas da manhã aqui, que a bondade do Senhor venha sobre cada vida, sobre cada pessoa, que o amor do Senhor venha nos fortalecer, venha nos agraciar, Pai, em todo momento, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o dia de cada um, essa semana de cada um aqui participante, Senhor Deus, sobre todos aqueles que ainda ouvirão também, mas que o amor do Senhor é sobre todos. Eu agradeço ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo esteja sempre em nosso meio, nos fortalecendo e nos trazendo a esperança de uma fé verdadeira, sempre verdadeira em nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, estar colocando esta fé todos os dias para que possamos vencer todas as artimanhas, todas as nossas lutas, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, Pai. Amém. Amém.